Fala, galerinha da Mediação Tecnológica do sétimo ano, começando aí mais uma aula de Geografia, professor Rogério, beleza? E hoje a gente vai falar sobre uma temática aí top de linha também, sobre o nosso Brasil e também sobre temas gerais como regionalização, beleza? Então fique atento aí ao conteúdo de aula, sem perca de tempo. Vamos lá! Olha só, hoje a gente vai falar sobre a regionalização do território brasileiro. Vamos relembrar o que é regionalizar, a regionalização oficial do Brasil e também os complexos regionais dentro do território brasileiro. Então, quando eu falo de regionalizar, o que seria regionalizar? Eu faço essa pergunta para você. Será que regionalizar, dividir um território, vem aqui comigo, é tão simples assim? Existem critérios ou não existem critérios? Quais foram estabelecidos aí para definir regionalização no Brasil? Beleza? Então fique atento, porque essa parte aí vai ser muito importante para o teu entendimento. Bora! Simbora no slide. Então a gente tem aí, quando fala da regionalização do Brasil, então já já você vai aprender o que é regionalizar, beleza? Voltando aqui, ó. Então regionalização, o que é? É dividir, certo? A divisão de um território ou em partes ou em região. Então, dividir um território, dividir uma área, adotando algum critério, é chamado de regionalização. Esses critérios você vai aprender agora, pode ser de ordem natural, de ordem humana, de ordem política, vai depender do critério que você utilizou nesta classificação. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil com a regionalização das 5 regiões brasileiras. Verde, aqui a gente tem a região norte, essa cor aqui quase o ocre, a gente tem a região centro-oeste. Em vermelho, nós temos a região vermelho aí, nós temos a região, deixa eu pegar aqui, ó, nordeste. Aqui a gente tem a região sudeste e no roxo a gente tem a região sul do Brasil. Então, no Brasil, nós temos aí 5 regiões compondo o território do Brasil. Então, regionalizar é a divisão de um território em partes ou em região. Para a geografia, cada região deve manter características comuns durante o processo de regionalização. Então, quando a gente vai regionalizar um determinado local, essa regionalização pode ser de ordem natural, por exemplo, se baseando aí nos aspectos físicos. Quais aspectos físicos? Vamos lá, vem comigo, os fatores físicos. Por exemplo, o relevo de um determinado espaço geográfico do Brasil, ou todo o território brasileiro, a vegetação, o bioma. Então, a gente adota critérios referentes aos aspectos físicos do nosso território. Então, por isso que na regionalização, eu falei para você lá no início, você vai dividir o território conforme o critério que você utilizou. Vai dividir as partes. Por exemplo, eu quero regionalizar o Brasil de acordo com os aspectos físicos. Quero regionalizar o Brasil de acordo com a formação vegetal. Adotamos aí, no caso, critério físico. Beleza? Vamos lá. Ordem humana também, a gente pode regionalizar uma determinada área, um determinado espaço geográfico, um determinado país. Adotando aí, política, eu posso regionalizar um determinado território. A política do território, a cultura, a economia, dados socioeconômicos nesse processo de regionalização. Beleza? Então, existe aí 2 critérios quando a gente vai regionalizar uma área. O primeiro pode ser de ordem natural, que eu já citei para vocês, e o segundo de ordem humana ou social, política, cultural, da economia, socioeconômico, enfim. Beleza? Como funciona aí a escolha do critério para regionalizar? Isso aí vai depender dos objetivos e interesses de quem assume essa tarefa. A gente vai verificar agora, entendeu? Como que vai funcionar essa questão aí da regionalização? Beleza? Vai depender dos objetivos e interesses de quem assume essa tarefa. Então, não é tão fácil assim regionalizar. Então, a pessoa que for começar a regionalizar uma área, ela vai estabelecer os critérios. Então, se é critério físico daquela área, se é critério econômico, político, social, enfim. E como funciona a escolha do critério para regionalizar? Vamos lá.
vai depender dos objetivos e interesses de quem assume essa tarefa. Beleza? Então, nós temos aqui no mapinha duas áreas da regionalização brasileira. O primeiro mapa fala sobre a questão aí da Mata Atlântica na sua formação original, e o segundo mapa fala sobre as áreas remanescentes da floresta da Mata Atlântica. A gente sabe que essa Mata Atlântica ela foi devastada no decorrer da história do Brasil por toda essa situação aí, galera, da ocupação na área litorânea do Brasil, também sobre o desenvolvimento da indústria, a retirada do pau-brasil, urbanização, e essa área acabou sendo degradada. E hoje nós temos aqui esse segundo mapa que mostra somente a área remanescente da floresta, certo? Da Mata Atlântica. Então, a regionalização oficial do Brasil aconteceu em 1970 e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi responsável aí por essa regionalização. E ele adotou o seguinte critério, de ordem natural e humana, e dividiu o Brasil aí em 5 regiões, que são as macro-regiões brasileiras, como a gente viu lá no início, norte, beleza? Região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e a região sul do Brasil. Vamos lá. Você sabia que o país já teve outras 2 capitais? Olha, o Brasil, uma pergunta para vocês aí. Vocês sabem quais são essas outras capitais que o Brasil já teve antes de ser considerado capital do Brasil, a atual chamada Brasília? Vamos lá, respostas aí, ó. Salvador e Rio de Janeiro já foram capitais do Brasil e atualmente nós temos Brasília como a capital brasileira. Por que os mapas, galera, eles são atualizados? Por que os mapas são atualizados? Nós temos aqui um mapinha, por exemplo, de 1969, onde Rondônia era território federal, não era considerada ainda um estado. Então, quando você olha para o mapa de 1988, Rondônia já é um estado. Roraima, que em 69 ainda era território federal. Beleza? O Amapá não era estado, era território federal também. Então, os mapas, eles são alterados conforme as transformações de ordem política, por exemplo, conquista de territórios, que vão acontecendo aí conforme as transformações de um espaço geográfico. Beleza? Então, nós temos aqui, só para você ter uma ideia, em 1969, Guanabara, o estado era conhecido como Guanabara. Já em 88, nós temos aí Rio de Janeiro, toda essa porção conhecida como Rio de Janeiro. Beleza? Então, as áreas são atualizadas, de acordo com os avanços de conquista de território, ou nesse caso que a gente observa esse mapa de 69, o que aconteceu? Territórios passaram a ser estados, tendo sua própria autonomia. Então, os políticos, né, as organizações responsáveis pelo Brasil, os órgãos responsáveis pelo Brasil da regionalização, precisaram atualizar o mapa aí, conforme você vê no mapa de 1988, já atualizado as informações dos respectivos estados. Então, quando a gente fala do Brasil, de regionalização, também nós tivemos uma regionalização do Brasil em 1967, e essa regionalização ficou conhecida como macro-regiões geoeconômicas do Brasil. Olha como que foi regionalizado o Brasil. A Amazônia, beleza? Complexo regional do Nordeste em vermelho, em laranja, complexo regional do Centro-Sul. Essa regionalização de complexo, ela adotou critérios, entendeu, de desenvolvimento no Brasil. E você pode observar, por exemplo, como nessa regionalização aqui, ó, o estado de Minas Gerais, o norte de Minas não pertencendo à região do Centro-Sul, que seria a região do Sudeste do Brasil.
Nessa regionalização, Minas Gerais está localizado o norte de Minas, no estado aí, na porção do complexo regional do Nordeste. O que representa isso aqui, ó? Quer dizer que essa porção aí, conforme esse critério adotado geoeconômico do Brasil, o norte de Minas é mais parecido, quando a gente fala de desenvolvimento, com a região Nordeste. Por isso que ele ficou aí nessa regionalização no complexo do Nordeste. Nós temos aí, por exemplo, Mato Grosso, que faz parte da região Norte, mas nessa regionalização de complexos geoeconômicos, ele pertence aí o sul do Mato Grosso à região centro-sul do Brasil. O que representa? Que o sul do Mato Grosso, essa parte desse território, ele tem aí o quê? Uma área mais parecida, economicamente falando, de desenvolvimento com a região centro-sul do Brasil. Beleza? Então, quando eu falo de complexo geoeconômico, macro-regiões geoeconômicas, a gente tem complexo da Amazônia, complexo do Nordeste e complexo do Centro-Sul, que foi dividido aí em 1967, essa regionalização. Vamos lá. E quem elaborou essa regionalização de complexos no Brasil aqui, que a gente acabou de verificar, foi um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Ele trabalhou aí, não obedeceu os limites dos estados. Mais um mapinha para mostrar para vocês aí, ó. Então, esse critério dele foi de desenvolvimento das regiões, dos estados. Se o estado, por exemplo, aí como Minas Gerais, a parte do território de Minas Gerais, a norte é mais parecida com o Nordeste, quando eu falo de desenvolvimento socioeconômico, então ele deixou aí, ó, essa linha vermelha aí, parte do norte de Minas, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, ligado à região do Nordeste. Então é dessa forma que funciona. Olha, por exemplo, ali, ó, o Maranhão. Nós temos o Maranhão, parte do Maranhão inserido no complexo da Amazônia e parte do Maranhão inserido no complexo do Nordeste. Então ele falou o seguinte, ó, essa parte que a linha vermelha está cruzando aí, ó, do Maranhão, em amarelo, essa porção do território do Maranhão é mais característico aí da região Nordeste. Já essa parte verde aqui da Amazônia, que o Maranhão faz parte, conforme essa regionalização, é mais parecida com a região amazônica, no critério que ele adotou aí de desenvolvimento aí dessas regiões. Beleza? Então, o geógrafo responsável por esses 3 complexos regionais do Brasil foi o chamado Pedro Pinchas, beleza? Que estabeleceu essa regionalização que nós vimos aqui a partir de 1967. Então, que diferença há entre a regionalização do Pedro Pinchas e a feita pelo IBGE quanto às divisas dos estados brasileiros? E aí, o que você pensa aí, galera, sobre isso? Será que a mesma regionalização, vem aqui comigo, do IBGE é a mesma regionalização de Pedro Pinchas? Será que o IBGE obedeceu os limites de cada estado na sua regionalização? E Pedro Pinchas, será que também obedeceu esses limites ou não? Então, o IBGE regionalizou o Brasil em 5 regiões brasileiras, que nós vimos no início da aula. Cada região do Brasil possui ali seus estados. E esses estados estão inseridos completamente em suas respectivas regiões. Já Pedro Pinchas não. Ele não obedeceu o limite territorial dos estados. Ele colocou, por exemplo, o norte de Minas ao Nordeste, o sul do Mato Grosso, a região do Centro-Sul, que tem maior desenvolvimento conforme a sua regionalização. Beleza? Então, vamos para a resposta aqui rapidamente. Então, cada órgão responsável pela regionalização, nesse caso o IBGE e o geógrafo Pedro Pinchas, ele acabou fazendo o quê, galera? Regionalizando de forma diferenciada. Pedro Pinchas não obedece os limites dos estados, que eu acabei de falar para vocês.
beleza? Pinchas não obedeceu os limites do Estado. Vem aqui comigo, então, o que é regionalizar? Regionalizar é eu pegar uma área, certo? E dividir ela em porções ou em partes menores para poder facilitar minha compreensão sobre um determinado aspecto. E o critério que eu vou utilizar nesse processo de regionalização? Pode ser o critério físico, como clima, relevo, formação vegetal, ou adotar um critério de ordem social, política também, para dividir aquele determinado território, e também econômica. Beleza? Então, regionalizar é dividir uma área para você poder mencionar as características comuns naquele grupo de estados, naquele grupo de países, ou de uma porção territorial mesmo dentro do seu próprio estado. Por exemplo, eu quero fazer um mapinha, elaborar um mapa onde eu vou adotar, por exemplo, um título violência urbana. Quais são as áreas do município de Porto Velho com o índice de violência urbana? Aí eu crio um mapa e faço todo esse esquema. Beleza? Então é isso, galerinha. A gente volta na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!